Hoje, dia 16 de junho de 2023. Irmãos, aquelas pessoas que bem dizer a Deus, aqueles que ir ao encontro de Deus, aqueles que fizerem a vontade de Deus em oração, pedindo, será bendito nessa terra, será abençoado nesta terra, irmãos. Porque aquele que jura perante essa terra, jurará para Deus, jurará pelo Deus Todo-Poderoso. E aquelas angústias, aqueles problemas, são coisas passadas, não vai ter mais. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos se aliar a Deus. Não aquele Deus teórico que as pessoas falam, aquele Deus que se discute nas rodas dos círculos teológicos, para tentar provar isso e provar aquilo. Não, porque Deus é um Deus vivo. Deus é a sua própria respiração. Deus é o oxigênio que você respira. Não tem aqui que tá acrescentando ou diminuindo qualquer coisa. Você tem que viver, você tem que orar, você tem que agradecer o tempo todo e pedir. Sentir a presença de Deus, sentir a grandeza de Deus. Porque foi Deus que criou todas as coisas. E não aquela situação, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vou ver o que eu posso fazer. Não! Deus, ele está em primeiro lugar, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então nós temos que exultar a Deus, o Todo-Poderoso, irmãos. Porque Deus, ele é um ser, né, que criou todo o universo. Ora, se ele é um ser que criou todo o universo, a gente vai questionar o quê? Ele é Deus? Deus faz o que quer, da forma que quer, porque ele é justo. Não é verdade? E por isso nós estamos aqui, diante da sua face, orando, pedindo, clamando, para que a vontade dele seja realizada, a vontade de Deus seja ministrada nessa terra. O tempo já está no fim, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, um período de aperfeiçoamento, de um momento histórico, um momento em que Deus realmente ele vai criar uma situação para que o mundo seja restaurado, o mundo atinja a verdade, a verdadeira razão de Deus ter criado tudo isto. Porque até hoje o próprio Deus, ele não viu a sua criação em andamento. Deus, ele não viu todas as coisas caminharem adequadamente. Por quê? Porque o homem, ele começou a ter problemas logo no início, com o pecado. E por causa disto, o homem virou as costas para Deus. Deus, através da história, tem tentado resgatar esse homem. Mas esse homem, ele tem lutado contra Deus na história. E cada vez que Deus manda um profeta, principalmente na antiguidade, os homens matam, debocham, gozam da cara. Quando a gente vê lá a parábola dos maus lavradores, onde Jesus conta essa história,
A gente percebe que todos os que o Senhor mandou, todos os servos que o Senhor mandou, eles mataram. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali queriam toda a recompensa, queriam todas as riquezas dessa terra, queriam que todos os frutos viessem para ele. Então eles matavam aquele servo, porque o servo veio buscar a pedido do seu senhor. Veio buscar os frutos. Os frutos já estavam maduros, então ele veio buscar. Mas eles mataram aquele. E por fim, a história vai dizer, o próprio Jesus vai contar, que ele vai mandar o seu próprio filho. E aí o Senhor vai dizer, bom, pelo menos a ele, o meu filho, pelo menos eles vão respeitar, afinal de contas é meu filho, é o primogênito. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Não foi isso que aconteceu. Quando o filho chegou para pegar a recompensa, colher os frutos, o que aqueles maus lavradores fizeram? O que eles falaram? Ah, este é o herdeiro, vamos matar, porque aí pelo menos a gente fica com tudo. E foi o que eles fizeram, irmãos. Foi o que eles fizeram. Então, quando eles fizeram isso, as forças do mal se fortaleceram, porque eles mataram o herdeiro, o primogênito. Só que uma coisa eles não esperavam, que depois esse filho herdeiro, ele iria ressuscitar. Isso eles não esperavam. E quando ele ressuscitou, o amado Jesus Cristo, o Salvador desta terra, então a história mudou. Então, nos últimos 2000 anos, Deus tem trabalhado com muita força, porque esse primogênito original de Deus, que eles tinham matado, mas ele venceu a morte, para a surpresa de todo mundo naquela época. Por isso que ele foi o vencedor, porque ele venceu a morte e também tomou a chave no inferno de quem mandava. Então ele passou a mandar. Quem? O Filho de Deus. O Filho de Deus. A história é bonita quando você ouve a história dos maus lavradores. Mas só que o filho depois, isso Jesus não falou. Depois, ele venceu a morte. E hoje, com essa vitória, Deus ele pode fazer um grande julgamento sobre essa terra. Porque esse Jesus, esse filho primogênito, ele foi para o céu e está sentado à direita do Pai. E durante esses 2000 anos, ele adquiriu muita força. Ele adquiriu um grande exército. Se Deus era Deus naquela época, de fazer e acontecer, de chegar, de tirar o povo lá do Egito, com as 10 pragas, com os 3 grandes sinais, e até mesmo fazer a abertura do Mar Vermelho. Imagine agora Deus, com a força do seu primogênito sobre essa terra, o que ele não poderá fazer. E por isso, irmãos, agora terá um grande julgamento. Um grande julgamento sobre essa terra. Uma
uma grande separação do joio e também do trigo. Então nós estamos aguardando isto, irmãos. E não vai demorar. Não vai demorar, irmãos. Porque Deus, Ele trabalha dentro do seu tempo. E Ele disse na época de Jesus: vede os sinais para a volta de Jesus. Vede os sinais. E os sinais estão se cumprindo, irmãos, em toda parte. Nos últimos anos, o que teve de sinal nessa história não está escrito. Foram muitos sinais. Foram muitos sinais. E agora, como eu disse no começo da palavra, nós chegamos ao momento do aperfeiçoamento, do momento histórico. Chegamos ao momento do aperfeiçoamento. Então, cada vez mais, as pessoas comecem a se preocupar, porque a coisa é muito séria. Mas não esqueça que primeiro se manifestará o filho da perdição. Primeiro, claro, virá o esfriamento da fé, que é o que está acontecendo. Esses são os sinais. E em seguida, o filho da perdição começará a colocar suas manguinhas para o lado de fora, como nunca visto em toda a história humana. Porque quando Deus vai dar algo grande, o inimigo vem primeiro. Vocês sabiam disso? Quando Deus vai dar algo grande, não precisa ser grande, de qualquer tamanho, o inimigo vem na frente. Por isso que a Bíblia fala que virá o anticristo. Por quê? Porque ele vem antes do verdadeiro. É simples assim. É simples assim. E por isso, irmãos, nós estamos vivenciando um momento histórico. Um momento em que tudo que tinha que acontecer já está acontecendo. E muitas coisas já aconteceram. Então, é uma hora de quê? De se preparar. É um momento de buscar. É um momento de orar. É um momento de ter o entendimento das nossas vidas, para que a gente possa ir para um bom lugar. Será o momento também do grande arrebatamento da igreja. Quando falo igreja, não é igreja de tijolo, irmãos. É cada um de nós, porque cada um de nós representamos a igreja, o templo de Deus. Amém? Então é uma palavra de reflexão, é uma palavra que de entendimento, é uma palavra de bênçãos. Como eu disse lá na primeira palavra do capítulo 65 do verso 16, de sorte que aquele que se bendisse na terra será bendito de Deus de verdade. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra e procure o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procure se unir a Ele, que é o mais importante agora. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal ou Despertar 607. Amém? Que Deus abençoe poderosamente.